Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Pai, soberano Deus, nós pedimos neste momento, diante da Tua palavra, que o Senhor nos guie na verdade, que o Senhor nos conduza nessa exposição, Senhor, que o Senhor revele a nós o Teu ensino, os princípios contidos nesse texto, para que a gente possa aplicá-los à nossa vida, para que a gente venha a ser discípulos de Cristo que honram e que carregam de maneira excelente o Teu santo nome. Nós sabemos que nós somos o sal e a luz nessa terra, nós precisamos refletir aquele ao qual nós servimos, que o Senhor nos transforme por meio da pregação, pelo poder do Espírito Santo, as nossas vidas, nos fazendo crescer e progredir cada vez mais em semelhança do Teu Filho Jesus. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto, é o texto que ele abre o segundo grande discurso de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Lembrando que esse Evangelho está estruturado em cima de 5 grandes sermões de Jesus. Esse segundo, ele inicia com Cristo enviando os 12 apóstolos para uma missão. Jesus aqui está dando várias instruções aos 12, esses 12 homens que seriam a partir de agora como uma extensão do próprio ministério de Jesus na terra. É como se eles fossem representantes autorizados, como se eles tivessem uma procuração dada por Cristo para que eles representem Jesus aonde quer que eles fossem. Jesus faz isso por meio de compartilhar a sua autoridade com eles. Jesus compartilhou isso ali no versículo 1 desse capítulo 10, e agora eles deveriam começar aquela grande colheita, a seara do Senhor. Então, nessas instruções iniciais, Jesus ele orienta aqui os 12 acerca do público-alvo que eles deveriam buscar neste momento. Eles deveriam ir atrás da casa de Israel, ou seja, o foco deles neste momento era o povo judeu. Eles deveriam pregar o evangelho do reino, e eles deveriam autenticar a sua mensagem por meio de diversos milagres. Essa noite, nós vamos ver outras 3 instruções que Jesus vai dar aos 12 sobre essa missão. E eu vou fazer da mesma forma como na semana passada. Em cada uma das instruções, eu vou tentar espelhar o princípio contido no texto para a nossa realidade atual. Lembrando de algo bem importante sobre a nossa interpretação do texto bíblico. Nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. Eu quero que você lembre sempre disso, tá? Nem tudo foi escrito diretamente para nós, porém tudo foi escrito para o nosso proveito. Por que é importante sabermos disso? Porque se nós pegarmos o texto de hoje e entendermos que isso são ordens para nós vamos enfrentar algumas dificuldades. Nós vamos ter que sair daqui e pregar apenas para judeus, porque Jesus está ordenando, não procure o gentil, pregue apenas para o judeu. Então nós temos que entender que as palavras, as ordens, as diversas orientações da Bíblia, nem todas elas falam diretamente a nós, porém sempre há algo proveitoso. Nós sempre podemos aprender com aquilo que foi revelado. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos tirar os princípios do texto,
entendendo que não é uma ordem direta a nós, essa ordem foi entregue direto aos 12 apóstolos, porém temos muito a aprender. Esse texto é bem claro nesse sentido, irmãos. Né? Instruções para eles, porém nós podemos sim aprender com elas. A primeira instrução do texto de hoje, nós vamos encontrar nos versos 9 e 10, que é em relação ao sustento dos 12 nesta missão. O texto diz: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Nessa missão que Jesus estava enviando, os 12 deveriam levar apenas aquilo que era estritamente necessário. Ouro, prata e cobre era o dinheiro daquela época. Eles usavam esses metais como moeda de troca para conseguir determinados produtos, trocar por alimento, trocar por roupas, enfim. Jesus disse que eles não deveriam levar nada disso. Eles não deveriam levar dinheiro consigo. E eles não deveriam, muito menos, querer adquirir dinheiro ao longo da missão. Os 12 também não deveriam levar nem sacola para o caminho. A sacola, irmãos, aqui seria a nossa atual mala de bagagens, né? Uma mala de viagem, que era usada naquele tempo, essa sacola, para guardar os pertences da pessoa, né? Guardar alimento, provisão para determinada viagem. Eles não deveriam ter sacola, né? no caminho, e isso também para que eles evitassem a tentativa de querer acumular qualquer tipo de material, bem material, ao longo dessa jornada. Eles deveriam levar só uma túnica, Jesus disse para eles. A túnica, irmãos, era a última, a mais importante peça de roupa do vestuário daquela cultura. Ela também servia como cobertor durante a noite, para aquecer as pessoas. Ter 2 túnicas nesse tempo significava ter mais conforto, significava até um certo privilégio você poder ter 2 túnicas. Jesus disse que eles não precisariam disso, era para levar apenas uma. Eles também não deveriam levar mais nenhum par de sandália e nem mesmo um bordão extra. O bordão também, talvez aqui precise também de explicação, é um sinônimo para cajado, né? É um bastão de madeira que era um uso bastante comum naquele tempo, né? Eles levavam em viagens, as estradas lá, obviamente, não eram asfaltadas, era chão batido, às vezes terreno bastante pedregoso, o que se fazia necessário um bastão, um ponto a mais de apoio. Mas também, irmãos, eles levavam esse bastão, esse bordão, para afastar algum perigo de animal selvagem, ataque que podia acontecer, que também era algo comum naquele tempo. Eu quero que vocês reparem que essa instrução acerca do sustento, ela inicia, na verdade, no final do versículo 8, onde Jesus diz: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. E a instrução ela vai encerrar com a expressão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Jesus aqui ele está tratando, em especial, da motivação dos 12. A motivação que eles deveriam sair para essa viagem deveria ser apenas o ministério. Eles deveriam estar completamente comprometidos com a pregação do evangelho do reino, comprometidos em ser a extensão do ministério de Jesus na Galiléia dos judeus. Eles não deveriam permitir que nenhum outro interesse, um possível desejo de obter lucro no caminho, deveria ser descartado por meio dessa conduta simples. Eles precisavam confiar neste momento que esse trabalho seria recompensado pelo sustento necessário e nada mais disso. Ele diz: o trabalhador é digno do seu alimento. A dúvida que fica é quem então proveria o alimento para os 12 trabalhadores? Quem que pagaria esse salário que seria digno? Quem providenciaria o seu alimento? Essa dúvida ela é pertinente tendo em vista a recomendação inicial, que eles deveriam dar de graça todos os benefícios da pregação, todos os benefícios dos milagres que eles fariam no caminho, né, que seriam feitos para autenticar a sua mensagem. O salário de um trabalhador, ele é pago
por aquele quem contrata, não é mesmo? O empregador é aquele que paga o salário do empregado. O dono da empresa é quem vai honrar o trabalho do seu empregado e pagar o devido salário. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é reconhecermos quem é o proprietário aqui que contratou os 12. Quem foi que levantou o serviço desses 12? Os 12, neste momento, estão trabalhando numa colheita, numa seara. E o texto nos informou, no início do capítulo 10, que o proprietário dessa seara é o Senhor. Na verdade, no final do capítulo 9, ele vai falar, né? Portanto, irmãos, Deus é quem providenciaria o sustento dos 12. Essa é uma instrução para que os 12 evitem qualquer tipo de luxo. Eles deveriam cultivar um estilo de vida simples. Eles deveriam aprender a viver apenas com o necessário, porque aí sim eles conseguiriam desenvolver uma confiança na providência diária de Deus. Eles deveriam confiar que Deus proveria todas as suas necessidades durante a missão. As suas necessidades fundamentais seriam atendidas por Deus. E aí como que Deus faria isso? Será que ia cair maná do céu, como aconteceu no deserto? Não. Deus ele usaria como instrumento para a sua providência a hospitalidade das pessoas dispostas a receber algum dos 12 com a sua mensagem, com a sua pregação do Evangelho do Reino. Os 12 deveriam ir para a missão completamente desapegados de questões materiais. Precisariam, por conta disso, confiar plenamente em Deus, na sua providência que viria por meio da hospitalidade de outras pessoas. Importante, mais uma vez, dizer, irmãos, essa é uma instrução específica para os 12. E ela é tão específica que, inclusive, ela é apenas para essa missão. Isso fica claro quando nós progredirmos no Evangelho. Vou pegar um exemplo aqui do texto paralelo lá de Lucas, no capítulo 22, 35 e 36. Olha como fica claro que essa é uma ordem para agora. Jesus diz assim: a seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhe alguma coisa? E eles responderam, os 12 responderam, não faltou nada. E então Jesus disse: agora, porém, que tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. Então você vê que essa ordem aqui foi para aquela missão, para aquele momento específico. Na sequência do ministério apostólico, as recomendações de Jesus já não eram as mesmas. Eles poderiam ir à missão com bolsa, com sacola, com dinheiro, com mais sandálias e tudo mais. Fica bem claro, irmãos, como que nós devemos ter cuidado com a interpretação do texto bíblico. Imagina nós termos aquele tipo de, eu comentei na semana passada, da leitura mística, né? Abre em qualquer lugar da Bíblia, passa o dedo, lê, isso aqui é uma mensagem de Deus para mim agora. Não é, a gente tem que aprender a interpretar a Bíblia de maneira correta. Portanto, não esqueça, nem tudo foi escrito para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. E agora nós vamos usar esse conceito aqui, que nós temos trabalhado desde a pregação da semana passada. Nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. Então, irmãos, vamos fazer isso agora. Nem mesmo para os 12, a instrução do texto de hoje parece ter se repetido. Então, você vê a mudança no caminho. Essa era uma missão específica, era uma missão de curta duração, onde eles deveriam viajar completamente desimpedidos de qualquer coisa material. Eles precisavam apenas confiar na provisão de Deus, o Senhor da seara. Eles tinham que desenvolver no coração essa completa confiança, de sair sem nada e saber, não, Deus vai providenciar o que eu preciso para cada dia. E não mais que isso. Deus vai me cuidar, eu vou porque Ele está me enviando e eu vou confiar nele. Então, de imediato, irmãos, nós poderíamos aplicar o texto de hoje, no nosso contexto atual, em relação àquelas pessoas que trabalham na linha de frente da propagação do Evangelho neste mundo. Hoje em dia, é comum nós encontrarmos pastores vivendo vidas de completo luxo.
Nós vivemos tempo onde nós temos por aí pastores ricos, em alguns casos milionários, pastores que têm avião próprio. Essa é a realidade do nosso país atual. E isso, irmãos, esse estilo de vida é completamente incompatível com o relato bíblico. Você não encontra base para ver pastores acumulando riqueza. Eu só posso colocar a conta disso na cegueira espiritual, na incredulidade mesmo. Alguém que tem a Bíblia, que estuda as Escrituras, conseguir ter um desvio tão grande daquilo que Cristo ensina. E não só o pastor, o missionário, que está tendo um entendimento errado. As pessoas que seguem esses homens, literalmente cegos sendo guiados por cegos. É uma incredulidade em relação à palavra de Deus. E eu não vou fazer propaganda para que pastor tenha que ser pobre, que pastor tem que viver passando necessidade ou sempre dependendo da caridade dos outros. O ensino bíblico e o ensino que nós podemos tirar aqui desse texto é que os trabalhadores da seara, eles devem receber, como trabalhadores que são, o necessário para que eles venham a desempenhar o seu ministério. Eles devem receber o sustento necessário para a missão que eles foram levantados para desempenhar. O mais difícil aqui fica em determinar qual é o necessário. E eu responderia que isso vai depender de cada realidade, de cada missão, de cada missionário, de cada um que foi enviado. Onde a pessoa mora, o custo de vida daquele local, possui família, quantos filhos ela tem, e por aí vai. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Até vou botar nesse exemplo prático exemplos que nós, da igreja, já vivenciamos, conhecemos missionários nesses locais. O missionário que vai para Moçambique, possivelmente, ele não precisa de tantos recursos quanto o missionário que vai para a Espanha. Alguém que é levantado por Deus para fazer missão num país que tem um custo mais elevado, ele vai precisar de mais recursos para poder fazer a missão. E o ponto principal é esse, irmãos. O pastor, o missionário, quando ele é reconhecido pela igreja local, quando ele é muitas vezes enviado pela igreja local, ele se torna digno de receber aquilo que é suficiente para que ele venha desempenhar com tranquilidade o seu ministério. Você não vai querer um missionário, que você apoia, ou mesmo o pastor da sua igreja, que passe a semana inteira preocupado como que ele vai pagar as suas contas, porque ele não recebe o suficiente. Ele tem que estar com a cabeça preocupada em desempenhar o seu ministério. Pregação, oração, o que for a missão que ele estiver desempenhando. Do contrário, irmãos, um missionário, um pastor que não tem esse mínimo do sustento, ele vai viver preocupado com outras coisas e não com o seu ministério. De um lado, o pastor, o missionário, ele precisa confiar na providência de Deus. Ele precisa confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. Mas de outro, a igreja local, quando reconhece esse chamado pessoal na vida de um pastor ou de um missionário que ele apoia, a igreja deve estar disposta a assumir o compromisso de ser um instrumento abençoador na vida dessas pessoas. Mas essa é a aplicação fácil, irmãos. Essa é a aplicação mais óbvia que a gente poderia tirar do texto. Pegar isso aqui e já aplicar naqueles que estão na linha de frente. Mas eu não vou me resumir, não vou ficar apenas na questão daqueles que estão lá no campo. Nós também podemos retirar aplicações para cada um. Princípios podem ser aplicados para a vida de cada um, cada cristão, cada um que crê. Todos somos discípulos. E, de certa forma, todos estamos em uma missão neste mundo. Se somos, de fato, crentes em Cristo, se cremos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, todos nós estamos aqui com um propósito. Deus nos deixa aqui com uma missão. Em Cristo, irmãos, nós somos chamados a manter um estilo de vida simples.
Vamos lembrar de Mateus capítulo 6, verso 33? Se você quiser voltar na sua Bíblia, poucas páginas. Mateus 6, 33 é um texto que já foi exposto aqui. Nós vamos lembrar o que diz. Mateus 6, 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais são todas estas coisas que Deus acrescentará quando nós buscarmos Ele em primeiro lugar? O versículo 31 responde: o que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Deus promete nos acrescentar todas as nossas necessidades básicas e fundamentais para a nossa sobrevivência, se o buscarmos em primeiro lugar. Ele nos garante. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque, coloque Deus como prioridade na sua vida e nunca vai faltar na sua casa. O que nunca vai faltar? O que comer, o que beber e o que vestir. Eu creio que não há muitas dificuldades para nós reconhecermos que essa é uma área e um assunto bastante difícil. Bastante difícil para nós encararmos. Principalmente dentro da realidade que nós vivemos hoje. Na época dos 12, luxo era ter 2 túnicas. Nos nossos dias, o luxo não tem limite. Na época dos 12, o necessário para viver era fácil de determinar. O necessário, que as pessoas consideravam ser o necessário. O necessário naquela época era o suficiente para sobreviver. Havia naquele tempo uma escassez de tudo. O alimento era escasso, a vestimenta era escassa, tudo era escasso naquele contexto. Nos nossos dias, o que é de fato necessário? É uma pergunta bem mais complicada. É difícil responder. Porque o que é necessário para mim pode não ser suficiente para você. Porém, irmãos, não é por conta da dificuldade de encontrarmos um consenso, talvez a gente não concorde sobre aquilo que é necessário ou não para nós vivermos hoje, mas não é porque é difícil que nós vamos pegar uma peneira e tapar o sol. Até porque os riscos que envolvem esse assunto, irmãos, são muitos. Paulo, quando ele instrui o jovem Timóteo, ele alerta sobre os riscos desse assunto. Lá em 1 Timóteo 6 e 10, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. É um texto forte, irmãos. Nós devemos estar contentes com o que Deus tem proporcionado a nós no momento. Essa é a questão, irmãos. O risco que nós não podemos correr é nos encontrarmos em profundo e constante descontentamento com a provisão que nós temos recebido dele. Não basta um lugar para morar. Eu quero uma casa maior. Não basta estar contente com a roupa que eu estou vestindo hoje. Eu quero usar uma roupa de marca. Não basta estar contente com o alimento de cada dia. Eu quero me alimentar nos melhores restaurantes que eu posso. Há problema em querer uma casa maior? Há problema em querer uma roupa melhor? Há problema em querer trocar meu carro por um carro melhor? Não. Não tem problema se Deus lhe abençoou com os recursos necessários para isso. Mas desde que isso não seja a sua prioridade. Desde que isso não seja a
fonte da sua alegria. Porque aí, se um dia vier uma crise, você por acaso perder o seu emprego, a sua empresa começar a ir mal e você tiver que diminuir o tamanho da sua casa ou andar em um carro menor ou talvez de ônibus, a sua alegria vai completamente embora e você é totalmente dominado por esse desejo de querer mais, mas eu não tenho. E aí entra o descontentamento, a tristeza, a depressão. Viver descontente com a sua vida. Viver buscando por mais prosperidade material. Conforme o que Paulo diz a Timóteo, isso é ser insensato, ele diz. Significa estar fora da razão. Significa insanidade. Significa que você está delirando. Por que você estaria delirando se você só vive em busca de prosperidade? Paulo diz, porque alguns nessa cobiça saíram do caminho da fé. E aí eles se atormentaram a si mesmos com muitas dores. A instrução do texto que nós estamos analisando hoje, ela foi dada a Cristo aos 12. Porém, nós também somos chamados e instruídos pela palavra de Deus a cultivarmos vidas simples e modestas. A modéstia, irmãos, é o tom pelo qual nós devemos conduzir a nossa vida cristã. Modéstia e contentamento. Isso deve estar presente na nossa vida. É esse o desejo de Deus para nós. Que a gente viva de maneira simples e contentes com aquilo que Deus tem nos proporcionado. A segunda instrução do texto de hoje, nós vamos encontrar nos versos de 11 a 13. Jesus instrui os 12 que eles deveriam procurar casas dispostas a ouvir o evangelho do reino. O texto diz assim: e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará com vocês. Nessa parte do texto, nós encontramos alguns desafios de interpretação. Eu não acredito, irmãos, que os discípulos, ao entrar numa cidade nova ali, eles saíssem perguntando literalmente se alguém ali era digno. O mais provável é que ao chegar em um local novo, uma cidade nova ali, eles buscassem um lugar público para a pregação. Eles buscariam um espaço público para que eles pudessem anunciar o evangelho do reino. Eles poderiam encontrar isso numa praça, numa rua mais movimentada, num lugar de comércio, onde houvesse ali trânsito de pessoas. Em alguns casos, é bem possível que eles fossem convidados a pregar em uma sinagoga judaica. E aí, depois disso, depois eles iniciarem a pregação, o ensino público, seria muito mais fácil para eles verificar quais as pessoas que estariam demonstrando interesse ou curiosidade naquela mensagem. Digno aqui no texto, irmãos, é importante dizer que não tem um significado moral ou religioso, mas significa simplesmente uma pessoa disposta a ouvir. Alguém digno aqui é aquela pessoa que está completamente com os ouvidos abertos, querendo ouvir a mensagem do Evangelho do Reino. E aí, consequentemente, essa pessoa se colocaria à disposição para hospedar os apóstolos. Uma pessoa do contexto judaico que estivesse esperando, ansiosamente pelo tempo do Messias, um judeu que conhecia bem as Escrituras Sagradas, o texto do Antigo Testamento, que sabia da vinda do Messias, ele certamente, ao ouvir a mensagem dos apóstolos de que o libertador havia chegado, para ele seria uma imensa alegria hospedar aqueles homens na sua casa. Imagine só, eles são o representante do Messias que eu tanto espero. Vai ser uma grande alegria tê-los na minha casa, poder hospedá-los, dado o alimento para eles. Para nós, isso aqui talvez soe bastante estranho, essa ideia de hospedar pessoas, estranhos principalmente, em virtude da nossa realidade.
Hoje em dia, nós dificilmente daríamos abrigo em nossa casa para um completo desconhecido, independente de quão bela e fantástica é a sua mensagem, né? A gente dificilmente colocaria na nossa casa alguém, independente se aquilo que ele estivesse falando estivesse agradando nossos ouvidos. Mas naquele tempo não era dessa forma. Naquela época, e principalmente naquela região, na Galiléia dos judeus, havia uma grande tradição de hospitalidade. Isso muito por conta, pelas características daquele tempo. As viagens eram muito mais difíceis de serem feitas. Não haviam hotéis, no máximo algumas poucas hospedarias que ficavam quilômetros de distância uma das outras. As famílias eram muito mais dispostas a hospedar um estranho, muito porque sabiam que um dia elas também talvez precisariam ser hospedadas por alguém. E sem falar que isso é uma cultura de um povo comum, né? São todos judeus, eles se consideravam todos membros de uma mesma família. Por conta disso, não seria difícil para os 12 apóstolos encontrar pessoas dispostas a receber. Eles só teriam que identificar aqueles que seriam dignos, aqueles que estavam realmente dispostos não só a recebê-los, como um mero ato de cordialidade, mas dispostos a receber o evangelho do reino. E aí, ao identificar esses locais, os discípulos de Jesus deveriam permanecer ali até que a missão naquela cidade houvesse encerrado. Ele diz no texto, fiquem ali até sair daquele lugar. Ao entrar na casa escolhida, naquelas que eles identificaram, os apóstolos deveriam saudá-la, segundo o texto aqui de Mateus. Se nós pegarmos o relato paralelo de Lucas, nós temos as exatas palavras que eles deveriam dizer. Lá em Lucas 10:5 diz, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. E aí vem o verso 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará com vocês. O que poderia ocorrer é que os apóstolos errassem na interpretação da casa que realmente era digna, Eles acharem inicialmente uma pessoa empolgada com a mensagem, se hospedarem lá, mas com o tempo perceberem que aquela empolgação inicial passou e a pessoa não estava mais interessada na mensagem, talvez até rejeitasse a pregação dos apóstolos. Então havia o risco da casa, que inicialmente parecia ser digna, se mostrar indigna. E aí, neste caso, a paz voltará com vocês. É o que diz o texto. Nós precisamos agora tentar entender o significado dessa paz que os 12 carregavam, que vinha sobre a casa digna e que não permanecia sobre a casa indigna. E para entendermos isso, nós precisamos relembrar que o que o ministério apostólico representava. Nós precisamos recordar como que foi o comissionamento dado a esse grupo por Jesus lá no primeiro versículo do capítulo 10. Jesus chamou os 12 e compartilhou a sua autoridade. Os 12 ali eram uma extensão do ministério de Jesus Cristo. Uma casa que abria sua porta para os apóstolos, estava abrindo as suas portas para o próprio Messias. Estava recebendo o próprio Senhor e Salvador. A paz que os apóstolos eram portadores, essa é a verdadeira paz. A paz que vem por meio do Messias. O que é paz biblicamente? O que é a paz que o cristão tem, que excede todo entendimento, que o mundo é incapaz de conhecer? É a paz do relacionamento entre pecadores e o Deus Santo. Essa é a paz que vem por meio do Messias, a paz com Deus. E essa paz é maior do que qualquer paz que a gente possa encontrar neste mundo. Então a paz que os apóstolos eram portadores é essa paz. Isso por conta deles serem a extensão do ministério do Messias. Então quando a casa perdia a saudação, ela perdia a presença dos apóstolos. Ela perdia a mensagem que eles carregavam. Perdia, consequentemente, a presença de Cristo no seu meio. Eles perdiam a única mensagem capaz de livrá-los do tormento eterno. Esse é o significado da paz
que esses 12 tinham para compartilhar? A paz que vem por meio da pregação do Evangelho do Reino, que vem por meio da salvação, que é encontrada unicamente no Messias. Nós hoje, irmãos, como discípulos de Jesus, nós também temos a missão de propagar a mensagem do Evangelho do Reino. Nós devemos, de maneira semelhante aos apóstolos, procurar sempre por uma porta aberta para a nossa pregação. Nós devemos buscar casas e pessoas dispostas a ouvir a mensagem da salvação. E sempre que uma porta é aberta para o Evangelho, a nossa obrigação é entrar lá e ensinar e propagar a mensagem do Reino. As igrejas, normalmente, elas são plantadas dessa forma. A nossa igreja nasceu justamente disso, né? Ocorre a abertura de um ponto de pregação, às vezes é por meio de uma única família. Aí então o evangelho invade aquela casa, outras pessoas vão sendo convidadas, vão chegando, Deus vai enviando outras pessoas que você nem imagina, acabam chegando lá, até o ponto que aquele lar se torna pequeno para comportar tantas pessoas. Aí necessita de uma organização maior, de um espaço maior, já se faz necessário um pastor de tempo integral, já tem que organizar um diaconato para auxiliar e servir nos ministérios. Nasce uma igreja local. E esse ato, irmãos, de pessoas dispostas a ouvir e pessoas dispostas a ensinar, é o princípio do discipulado cristão. Aqui na igreja, irmãos, nós incentivamos constantemente a prática do discipulado, a comunhão intencional entre os irmãos, com o objetivo de evangelismo, né? Muitas vezes nem é alguém da igreja, que você vai começar a pregar o evangelho, ela se mostra interessada e você vai lá pregar para ela. Às vezes o objetivo é apenas crescimento espiritual, amadurecimento no contato uns aos outros, amadurecendo a nossa fé. Só que para nos envolvermos num relacionamento de discipulado, nós precisamos tomar uma decisão. Com quem eu vou fazer isso? Aonde eu irei, né? Quais são as pessoas que eu vou me envolver? E eu reforço, irmãos, o discipulado não é uma opção do tipo, eu quero ou eu não quero estar num relacionamento discipulado. Esse é o cerne da vida cristã. A religião cristã é estruturada em cima de discípulos que fazem discípulos. O discipulado é que gera novos discípulos. E isso ocorre por meio de relacionamento pessoal. Então, a prática do discipulado dentro da igreja, a igreja local, ela envolve necessariamente uma decisão. Com quem eu vou ter esse relacionamento? Talvez a sua decisão seja para quem que eu vou me oferecer de ir na casa dele, de recebê-lo na minha casa para ensiná-lo. Ou talvez a decisão seja para quem eu vou abrir a minha casa, para que essa pessoa possa vir e me ajudar e a gente possa crescer junto nessa caminhada. E é nesse momento que o princípio do texto se aplica. Nós devemos escolher alguém digno. Quem é digno de entrar na minha casa? Quem é digno de me receber na sua casa? E eu sei que sou bem arrogante isso, né? A gente olhar, quem é digno de me receber? Quem é digno de eu abrir a minha casa? Mas não esqueçamos do que é digno no texto. Ser digno está relacionado à disposição em ouvir. Está relacionado a uma disposição em aprender, em crescer nessa fé. Ser digno é estar disposto sempre a ser um discípulo melhor de Cristo. E não importa quem é o crente mais maduro nessa equação. Ambos vão aprender e crescer juntos. E eu posso afirmar para você, irmãos, eu tenho um certo conhecimento de causa aqui. Eu tenho plena certeza que eu aprendo tanto quanto ou até mais nos discipulados que eu estou envolvido do que as pessoas com as quais eu me encontro constantemente. Eu aprendo tanto quanto. Eu sou extremamente abençoado nos discipulados que eu faço, que eu estou envolvido, direto ou indiretamente. Fica então, irmãos, o meu encorajamento
Se você não está envolvido ainda em um relacionamento de discipulado, busque-o. Faça que nem o Fausto fez para mim. Pastor, eu quero um discipulado, não me interessa quem é que vai lá na minha casa. Eu quero, dá um jeito. Né? A gente já arrumou, está lá o Adriano indo lá. Então, essa decisão é você querer ser um discípulo melhor, é você querer crescer, é você querer aprender. Nós somos chamados para isso. O discipulado faz parte do nosso comissionamento. Discipulado é um mandamento de Deus para nós. Terceira e última instrução. Como que os 12 deveriam se comportar diante da rejeição? Versos 14 e 15. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade. Para entendermos o versículo 14, é necessário nós entrarmos na cultura do povo judeu. Sempre que um judeu passasse por algum território que fosse predominantemente gentílico, ou seja, que não é da nação de Israel, era outro povo estrangeiro, sempre que ele passasse por ali, ao sair do território, e aí ele estava voltando para a Terra Santa, né, que eles consideravam a terra deles, era costume sacudir o pó da sandália e da roupa. Eles faziam isso. Antes de entrar, passar para o território, eles sacudiam o pó das roupas. Era um ato simbólico de que ele não estava se contaminando nem com a poeira daquela terra pagã. Então, todo que não é de Israel era um pagão para eles. Né? Era um povo que tinha outros deuses, a maioria politeístas, né? Então eles não queriam nenhum tipo de relacionamento. O judeu não queria nenhum tipo de participação com aquele povo, nenhum tipo de associação com qualquer lugar pagão. Por que motivo? Seria preconceito? Seria, então, um caso clássico de racismo? Nossa raça é superior do que vocês, nós judeus somos superiores, eu não quero nem o pó do território desse povo. Não, irmãos, o judeu fazia isso porque ele tinha consciência e o temor do julgamento que pairava sobre um povo que vive longe do único e verdadeiro Deus. E por esse motivo, ele evitava qualquer tipo de contaminação. O que Jesus faz aqui no texto é aplicar essa questão cultural, uma questão comum naquele tempo para o judeu, ele aplica isso para o próprio território israelita. Lembram que Jesus delimitou a atuação dos 12 na Galiléia dos judeus? Era a terra deles. Jesus diz ali no versículo 5, não tomem o caminho que leva ao gentio, ou seja, fiquem apenas no território dos israelitas, do povo judeu. Portanto, a instrução de Jesus é para que os 12, ao sacudirem os pés nas casas de judeus ou na cidade daqueles que rejeitavam, ele estaria dando um recado em alto e bom som. Ele está dizendo para o próprio povo judeu, ao vocês recusarem a presença dos 12 enviados pelo Messias, vocês recusaram o próprio Salvador. Vocês recusaram o libertador. E ao vocês fazerem isso, vocês se tornaram tão pagãos quanto o gentio. E vocês também estão debaixo do mesmo julgamento. É também um recado em relação à segurança e à confiança que o povo judeu possuía na salvação. Muitos judeus se sentiam seguros por conta da sua relação sanguínea. A confiança na salvação estava depositada na filiação dos patriarcas. Muitos achavam que seriam salvos simplesmente porque eram filhos de Abraão, descendentes dele. Então o Messias aqui está demonstrando claramente que isso não é garantia de nada. E aí, com palavras muito fortes, ele termina no verso 15. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade. Talvez para nós, irmãos,
a nossa leitura devocional desse texto, talvez você já tenha lido diversas vezes esse texto, e não tenha causado tanto impacto. Mas se nós pensarmos um pouco em tudo que representa a história do juízo, a história do juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, e ainda o peso disso dentro da cultura judaica, nós chegaremos a uma só conclusão. As palavras de Jesus aqui são um soco no estômago do judeu. Elas são muito fortes. Ela tem um peso enorme. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela está relatada em Gênesis 19, foi uma destruição em massa daquelas cidades, uma destruição que literalmente caiu do céu sobre ela. E ela foi um julgamento por terríveis pecados. O exemplo de Sodoma e Gomorra é visto como o ápice da maldade humana. Ele sempre está relacionado a isso. Sodoma e Gomorra é igual ao máximo de pecado que alguém pode adquirir. O profeta Isaías usou como exemplo, no capítulo 1, verso 9, sobre a corrupção humana ser tão grande, ele comparou com os pecados de Sodoma e Gomorra. Jesus, portanto, está afirmando nesse versículo 15, aqui do texto, que Sodoma e Gomorra, que sofreu o juízo de Deus naquele momento histórico, num passado longínquo, quando eles foram mortos, de maneira a uma destruição em massa, mas o pior ainda estava por vir a eles, Jesus está dizendo. Olha, já houve um juízo naquele momento, mas haverá um outro juízo sobre eles. E nesse outro juízo, mesmo com toda a perversidade dos habitantes dessa cidade, existem outras pessoas que estarão numa situação pior do que eles. É isso que ele diz. Existem as pessoas daquela cidade, dessas duas cidades, terríveis, promíscuas, extremamente pecadores. Eles vão sofrer menos do que um outro grupo aqui. E quem são esses que terão um juízo ainda mais severo da parte de Deus? Jesus diz, aqueles que rejeitaram a pregação dos 12. Aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho do Reino. Aqueles que estiveram em contato com os representantes do Messias e não lhe deram ouvidos. Jesus está afirmando que o destino eterno das pessoas está diretamente relacionado com o nosso relacionamento com o Messias e a nossa reação à mensagem dos seus representantes. A nossa reação diante da pregação do Evangelho. E há pelo menos duas aplicações que precisam ser feitas com base nesses dois versículos. A primeira diz respeito à rejeição das pessoas em relação à pregação do Evangelho. Os apóstolos, eles começariam a experimentar uma parcela daquilo que seria o padrão na sequência do seu ministério. Nós devemos lembrar que neste momento Jesus se encontra ainda no período de popularidade, neste momento do texto de hoje. E, consequentemente, os apóstolos, eles também haviam experimentado, na grande maioria das vezes, exceto na relação deles com os fariseus, aceitação por parte do povo. O povo seguia eles, o povo estava ali junto, contentes com a chegada do Messias. Mas eles precisariam se acostumar com aquilo que seria a marca final do ministério do Messias na terra, que é a rejeição. A rejeição que culminaria na crucificação de Cristo. Então, o padrão para o Messias e para os discípulos é a rejeição, não é a aceitação. E desta mesma maneira, nós hoje devemos estar preparados para isso. A resposta natural das pessoas à nossa mensagem é o repúdio. Quando uma pessoa recebe com alegria a mensagem do Evangelho, nós podemos ter a plena certeza, isso é um grande milagre. Isso é um imenso milagre. A mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da cruz, a mensagem de um rei libertador que morreu como um criminoso pendurado em um madeiro no lugar de pecadores, essa mensagem não é popular. Na verdade, essa mensagem é
conforme o que a própria palavra de Deus testifica, loucura para a maioria das pessoas. Mas nós devemos nos encorajar de que essa mensagem, que é loucura para alguns, é também poder de Deus. Ela é a chave para alcançar o coração daqueles que foram escolhidos para fazer parte do reino dos céus. Por isso que a nossa medida de sucesso não deve ser determinada por quantas pessoas estão ouvindo a minha pregação. Quantos estão dando ouvidos àquilo que eu tenho dito? O sucesso do cristão é medido pela fidelidade no conteúdo da mensagem. A mensagem que eu carrego tem o objetivo de agradar as pessoas? Ou eu tenho a consciência de que a mensagem que eu propago não é popular? E, por conta dessa mensagem produzir mais rejeição do que aceitação, será que eu continuarei firme, pregando aquilo que Deus determinou que fosse pregado, não tentando amaciar, nem diluir o evangelho com um pouquinho de açúcar para a pessoa tomar mais gostoso? Se nós formos fiéis à pregação do evangelho, do reino, nós devemos estar preparados para a reação mais comum, que é a rejeição. Nós não devemos ser pegos de surpresa com isso, com pessoas rejeitando. Nós devemos permanecer firmes, porque na fidelidade do evangelho nós encontramos a verdadeira paz. E essa paz nos acompanhará para sempre, enquanto formos fiéis a ela. A segunda aplicação que nós podemos fazer aqui é sobre o resultado da rejeição. Por qual motivo, segundo o texto de hoje, Deus será menos rigoroso com o povo de Sodoma e Gomorra? Por qual motivo será que Deus afirma isso? Que ele vai ter menos rigor com aquele povo promíscuo do que com aquelas pessoas que estavam rejeitando a pregação do evangelho do reino. A resposta é porque eles foram expostos, Sodoma e Gomorra foi exposto a menos revelação do que as pessoas que estavam ouvindo a pregação do evangelho do reino. Aquelas pessoas ali estavam vendo os representantes do Messias, estavam escutando sobre a chegada desse rei libertador. Lucas 12:48 diz assim: aquele, porém, que não soube a verdade do seu Senhor e faz coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aquele que não sabia da vontade do Senhor e fez coisas indignas, levará poucos açoites. Daí depois ele diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E tem duas formas de nós encararmos isso aqui. Eu digo que uma é a forma errada e a outra é a forma certa. A forma errada é nós olharmos isso aqui, talvez seja a reação mais natural, com medo, né? Ficarmos apavorados. Pastor, então quanto menos eu souber, melhor. Por que eu vou ficar pregando a verdade para as pessoas? É melhor eles nem saberem da verdade, porque vai ter menos açoite sobre eles, né? Ou eu mesmo, quanto menos eu saber, melhor então, né? Porque essa é a forma errada, gente. Já a forma certa de nós olharmos para esse texto é por meio do valor incomparável do plano redentor. Plano redentor é aquele que foi realizado, colocado em prática na história por meio da encarnação, por meio da vida, por meio da morte e confirmado por meio da ressurreição do próprio Deus Filho. Nós devemos olhar para a beleza incomparável das boas novas do Evangelho, para o imenso amor de Deus ao providenciar a nós um meio de nos resgatar. Está ali na cruz, irmãos. Está exposto a nós o imenso amor de Deus. Está ali exposto a sua santidade e a sua justiça. Pairava sobre nós condenação. E Deus, como santo e justo, Ele tem que nos condenar. Ele não pode simplesmente nos perdoar, passar a mão na nossa cabeça, vou fazer de conta que nada aconteceu. Porque se Ele fizesse isso, Ele deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser santo, Ele deixaria de ser justo. Então o que Ele fez? Construiu um plano. E neste plano, Deus puniu a si mesmo.
Deus tomou o nosso lugar, Ele mesmo veio a este mundo sofrer a justa condenação, que era minha, que era sua. Como que alguém pode rejeitar essa mensagem? Como que é possível, eu sabendo disso, virar as minhas costas para esse ato incomparável de amor? Se eu sabendo disso consigo virar as costas, eu estou virando as costas para tudo aquilo que é realmente bom. Eu estou preferindo tudo aquilo que é mal. Eu estou preferindo as trevas. Eu estou preferindo morar em Sodoma e Gomorra do que na Nova Jerusalém Celestial. É isso. Se você sabe do Evangelho, se você sabe do pecado, do que aconteceu, da nossa separação, mas se você sabe que Deus providenciou um meio, enviou Cristo, basta você confiar nisso e você vai ter o prêmio da vida eterna. Se você recusar isso, você está pedindo para ser um morador de Sodoma e Gomorra. Que Deus nos livre de uma insensatez dessa. Nós devemos, irmãos, entender o quão miserável nós somos. Nós nascemos inimigos de Deus, aquele que nos criou e nos deu a vida. E aí nós vivemos em rebeldia. Nós vivemos como se Deus não existisse. Vivemos rebeldes em relação àquele que nos deu a vida, o nosso dono, nosso proprietário. E mesmo enquanto rebeldes, Ele voluntariamente providenciou um meio de salvação. E aí nós descobrimos que pela graça nós somos salvos. Por meio da fé no Redentor. Por meio de confiar e depositar nossa esperança no Jesus Cristo, Filho de Deus. Na cruz, Deus se revelou o justo e o justificador. Tome posse disso para a sua vida. Se aproprie disso. E não deixe para amanhã, porque hoje é o dia. Porque talvez amanhã chegue o dia de juízo. E se nós estivermos do lado errado, Deus terá menos rigor conosco do que com Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, nesse segundo grande discurso de Jesus, Cristo orienta os seus discípulos em relação à sua missão neste mundo. Jesus envia os 12 com uma missão. Nos versículos de 5 a 15, nós temos instruções sobre a missão imediata que os 12 teriam pela frente. Essas instruções falaram sobre o público-alvo, sobre a mensagem, sobre como a pregação deles é autenticada, sobre como eles deveriam se sustentar neste período e sobre o comportamento que eles deveriam ter diante daqueles que receberiam com alegria a pregação do Evangelho e aqueles que rejeitariam essa mensagem. Então, a partir da próxima semana, nós veremos as instruções de Jesus aos seus discípulos para a missão que eles encarariam mais ao longo prazo no mundo. Vamos orar.